Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um QPcast, não é isso, Suzy? Isso mesmo, bem-vindos. Vamos com mais um bate-papo bem bacana hoje e contamos com Para você. lá de especial, hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial para a gente aqui, né, Suzy? É verdade, com certeza. Ela já está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, doutora Graça Moura, aqui hoje no nosso QPcast. Bem-vinda, doutora Graça. Boa noite, Cleison. Boa noite, Suzy. Boa noite. Eu estou me sentindo absolutamente bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Para a gente que é uma satisfação, uma alegria poder receber a senhora, que é psicóloga, né? Doutora Graça, hoje ela vai contar um pouco da história dela aqui, da profissão, né? E a gente quer saber, né, Suzy? A gente sempre está aqui no podcast e eu já dizia para a doutora Graça, quando a gente fez esse convite, que um podcast, a nossa marca do nosso podcast, o nosso diferencial, que é um podcast com uma conversa mais fluida, né? E a gente busca fazer dentro dentro do nosso, dando o nosso melhor e fazendo uma conversa, um bate-papo legal que vai fluindo aos poucos. Bom, doutora Graça, eu queria saber da senhora, né? Antes da gente iniciar algumas perguntas aí do seu evento que já está chegando, né? Já é no final de semana, no sábado, né? A senhora que já atua há muito tempo como produtora, né, de cultura, fazedora de cultura na nossa grande região de Picos, né? E vai trazer agora, no próximo final de semana, agora no sábado, o Irã Delmar, que vem para Picos. Ele que, né, faz aí grandes papéis maravilhosos. Conta um pouquinho para a gente como é isso. Pois bem, o nome do projeto é Terapia do Riso. Já completou a maioridade. Maioridade. Se você permitir, eu vou dizer os 3 projetos que desenvolvo aqui, embora bem desacelerada nos últimos anos, porque desde a pandemia ela fez um estrago muito grande comigo e me fez desacelerar sobre um monte de aspectos. Mas nunca perdi de vista a importância desses 3 projetos. O primeiro chama-se Criança Feliz, porque eu sempre senti uma necessidade muito grande de trazer para a minha cidade espetáculos infantis para oferecer às crianças coisas que fizessem bem para a cabeça das crianças. Porque a gente tem hoje, não quero satanizar a internet, nem nada disso não, mas para a gente ter mais cuidado e para a gente dar um espaço também para as crianças assistirem coisas boas, espetáculos infantis que eduquem, que ensinem para eles a importância de respeitar pai, respeitar mãe, acreditar em Deus, rezar. E o projeto Criança Feliz foi idealizado dessa forma. Eu sou usuária em todos os espetáculos infantis. Em tudo que eu faço, eu estou na primeira fila, né, Suzy? É verdade. Isso é muito bom. O projeto Criança Feliz é isso. Traz espetáculos. Eu trouxe recentemente, Divertidamente, um espetáculo maravilhoso que deixou as crianças assim absolutamente encantadas. O projeto É Preciso Cantar, que eu tensionava trazer nomes da MPB e cantadores de repente, porque sou muito afinada com a cultura do verso, da viola e da poesia, mas aí com músicos ou com cantores importantes, eu não tive muita coragem de continuar. Eu ainda cheguei a trazer Zé Geraldo, Geraldo Azevedo, inclusive eu repeti. Né? Zé Geraldo, Geraldo Azevedo são grandes cantores. E eu fui desacelerando assim para os cantores, porque a dificuldade de promover esse tipo de evento, eu acho ainda, né? As pessoas não digam isso não, porque dava certo, deu certo, mas é complicado. E eu fiquei fazendo só as cantorias, né? Que também é um público diferenciado e a gente não junta também multidão para cantoria, para a cultura do verso, da viola e da poesia, mas a gente juntava também. E, por fim, a terapia do riso. Né? A terapia do riso eu trouxe João Cláudio Moreno. Grande João Cláudio Moreno. Isso, para mim um dos maiores humoristas do país. Também concordo plenamente, apaixonado. Sem dúvida. João Cláudio Moreno fez 18 shows
no projeto shows Terapia do Riso, Terapia. porque passou dos 19 anos, passou da maioridade e ele vinha todos os anos. É um humorista que tem um fã-clube fiel em Picos, né? A ponto de ter acontecido um episódio dele uma vez não ter vindo fazer o show e as pessoas não se incomodaram, não devolveram as mesas, ele marcou uma nova data e fez. E pediu desculpas, pediu perdão por ele ter, naquele momento, não cumprido a sua palavra, né? E então, a terapia do riso é isso. E eu gosto de dizer, você me dá a oportunidade de dizer, que rir, a evidência de que rir faz bem, não é arrumação de Graça Moura, não é arrumação minha. A evidência de que rir faz bem é científica. É científica. É verdade. Sócrates tratava doentes com problemas de saúde mental com dinâmicas que arrancasse deles o sorriso, né? Então, esse pessoal, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles sabem também da importância disso. E essa evidência é científica. Rir faz bem. Obviamente que eu não quero desconsiderar que de vez em quando você não está com vontade de rir. Eu sou uma pessoa que ri muito, mas eu choro muito também. Uma vez me disseram, como é que uma pessoa que ri desse tanto chora desse tanto também? Então, tenho esse outro lado. A verdade é que rir faz bem e o projeto Terapia do Riso está trazendo, dia 30 de novembro, Irã Delmar, um grande humorista que já fez, acredito que 8 ou 9 shows em Picos, tem um fã-clube em Picos, né? E nós temos a certeza de que, salvo os que estão com os eventos de final de ano, mas os fãs dele vão estar lá, rindo, sorrindo e descontraindo. No Picoense Clube, viu, minha gente? Já está tudo encaminhado. Tudo encaminhado. Primeiro lote vendido, segundo lote no finzinho, e a gente quer vender o terceiro lote, sim, para pagar o show. Pronto, vamos Tenho todo certeza mundo, que não vai sobrar nenhuma mesa, porque o pessoal gosta muito do Irã Delmar e também os projetos que são desenvolvidos pela senhora. Né, doutora Graça, aproveitar aqui para parabenizá-la mais uma vez por ser uma grande incentivadora da cultura aqui em Picos, não só em Picos, mas em toda a grande macro-região que compõe as mais de 40 cidades, né, Suzy? Isso mesmo. A cultura, para a senhora, como psicóloga, vamos lá, a cultura para a senhora é fundamental? É fundamental. É tão importante que eu costumo dizer, quem me conhece mais de perto, já me ouviu dizendo isso inúmeras vezes. Quem faz uma cidade é quem faz cultura. Eu fico ressentida de vez em quando, embora não lamente, mas fico ressentida porque eu acho que Pico já devia estar num outro estágio. Eu tive a grata satisfação de ter a notícia ontem de que teremos um teatro daqui a pouco. Mas desde que eu voltei, eu sou daqui, de Umari, nascida e criada na roça, Pertinho. Moro na roça onde nasci, fiz minha formação em Recife, né, na Universidade Federal de Pernambuco, mas desde que eu voltei, já vou para 20 anos de volta, que fala-se nisso, né? Então, Pico já comporta, sim, um teatro, Pico já comporta valorizar. Eu participei de um evento nesse final de semana no Picoense Clube e estava no palco Vanderlei Soares. Eu não perdi uma música que Vanderlei Soares cantava ali, um repertório maravilhoso, uma voz linda, um jeito de cantar maravilhoso. E como Vanderlei, Odorico Carvalho, são muitos, né? Vou pedir perdão às pessoas que eu falei 2 nomes, são muitos, mas eu não pararia de falar aqui, porque são muitos os talentos. E quem faz a cidade, quem promove transformação, é quem faz cultura. Aquele maranhense, ele dizia que a arte era importante porque senão não tinha vida. E há várias formas de fazer cultura, né? Com certeza. Quando você traz aqui, por exemplo, o projeto que a senhora falou, que a senhora traz os repentistas. Sim. Isso é uma coisa importante, né, Suzy? Uma coisa muito sem dúvida, fundamental. Eu acho que a cultura, ela salva as pessoas. É um meio de salvação. Porque, além de dar um alento às pessoas, eu acredito que também promove o desenvolvimento. Sem sombra de dúvidas. Olha, é Ferreira Goulart que dizia com toda propriedade que a arte era importante. A arte é importante porque a vida não basta, ele dizia, né? Então, esse povo que faz cultura é quem faz o desenvolvimento da cidade também. Por isso que precisa ter.
Ferreira Goulart, lembrou ela já citou algumas pessoas aqui que eu, né, em memória, o saudoso Ferreira Goulart, eu tenho alguns registros de alguns livros dele que eu sempre estou pegando ali para me alimentar também, né? Alimentar a alma. A gente sempre vê a doutora Graça Moura sempre sorrindo, sempre simpática, sempre alegre. Doutora, nesses anos todos, nessa experiência da senhora como psicóloga, o que a senhora diz hoje? Qual seria o maior... Eu tinha uma pergunta aqui para fazer para a senhora. Qual seria o maior desafio do psicólogo hoje, na atualidade em que nós vivemos? Veja, são tantos. Eu sou psicóloga por amor e vocação. Eu gosto muito de dizer isso. Eu descobri que queria ser psicóloga muito cedo. Eu sou filha, a Suzy sabe disso. Você não sei se sabe, mas vai saber agora. E muita gente sabe porque eu faço questão de dizer, eu sou filha de pais analfabetos. Meu pai e minha mãe nunca tiveram o prazer de botar o pezinho deles na escola. Mas eles ensinaram para os filhos, para mim, para todos os filhos, lições tão importantes que quando eu descobri que queria ser psicóloga e disse para meu pai, ele disse que não sabia bem o que era não, mas que se a filha dele queria, ele também queria. Apoiou. E eu digo também, disse hoje, atendendo minha última cliente no meu consultório, que ficamos conversando um pouco assim fora, e eu disse que queria morrer no exercício da minha profissão, de tanto que eu tenho identidade com ela. Então, tem a Graça que gosta de arte, cultura, e tem a Graça que é, desculpa, psicóloga por amor e vocação. E o desafio é contribuir cada vez mais para que as pessoas se encontrem e de uma forma mais simples. Nós temos um mundo muito doente. As pessoas estão muito doentes. Plenamente com a nossa cidade está matando na luz do dia pessoas. Verdade. Deus não criou os filhos para isso, para essa miséria, para esses morticínios. Quero ser palmatória do mundo? Não. Eu quero que venham mais psicólogos, né? Quando me disseram hoje, tem muito psicólogo agora, né, Graça? Você tem que dizer que o povo precisa de psicólogo para todo mundo ter cliente. Não, que venham mais psicólogos. Nossa cidade já passou de 80 mil habitantes, né? Nós somos pouco mais de 80 psicólogos e nem todos fazem psicologia clínica. Entende? Então, a sociedade está adoecendo coletivamente. O trabalho de todos os profissionais é importante, mas o trabalho do psicólogo é importantíssimo. É uma pessoa que pode contribuir para que as pessoas se encontrem com elas próprias. Nenhum psicólogo diz a ninguém, Suzy, vem por aqui, vem por ali. A gente aprende com muita clareza, estudando psicologia, que o caminho é do caminhante. Mas tem um momento que as pessoas precisam efetivamente de alguém que caminhe com elas, que dê a mão. Né? Então, eu defendo que todo mundo devia fazer umas sessõezinhas com psicólogo. Todo mundo. Então, vamos à nossa pergunta. Primeiro, a especialidade da senhora é psicologia clínica? Psicologia clínica. Certo. E qual o momento que a pessoa, eu, Cleison, nós, devemos tomar essa decisão? A qualquer momento, quando a gente perceber alguma mudança, algum comportamento, como é, dona Graça? Doutora Graça. Por exemplo, Suzy, uma pessoa me disse hoje pela manhã, quando eu estava indo para o meu consultório, eu parei para conversar, que já teve momentos da vida dele que ele sentiu vontade de abreviar a vida dele. E esse é o momento de buscar ajuda. A hora de buscar ajuda é a hora que você sente que você não está dando conta sozinho, sozinha. E é essa hora que você precisa de ajuda. E não tem nenhum lugar melhor para uma pessoa pedir ajuda, dividir dores, dividir preocupações, dividir coisas que ela não está dando conta, do que esse momento. E buscando o psicólogo. E se o psicólogo não é o bastante, o psiquiatra. Psicólogos e psiquiatras existem para ajudar as pessoas a se encontrarem com elas próprias. Chega dessa história de dizer que psicologia que nada, que psiquiatria que nada. Felizes as pessoas
que sentem necessidade e que buscam. E a hora, Suzy, é a hora que a dor bate forte e a pessoa se sente impotente diante dessa dor. É a hora de buscar ajuda. O psicólogo, se sentir que não foi o bastante, o psiquiatra, porque em algumas intervenções, em alguns casos, a intervenção medicamentosa se faz necessária, né? Nós psicólogos não medicamos. Milhares de pessoas me pedem, Graça, passa aí um remedinho, eu não estou dormindo direito. Não, minha gente, vamos marcar o psiquiatra. Quem pode medicar é o psiquiatra. E foi convivendo com psiquiatras, o Dr. Ruelso Gálatas é um dos mais importantes na minha trajetória, porque foi com ele que eu aprendi com muita clareza a importância da ajuda medicamentosa. Então, os remédios, eles existem, que as pessoas, isso vicia, isso vai ficar viciada. Não, o remédio vem para ajudar. Os cachés, né? Auxiliar. A pessoa pode ir direto ao psiquiatra ou depende do caso? Depende do caso. Porque quando as pessoas surtam, o psicólogo não dá conta. Já precisa ir direto para o psiquiatra. Uma pessoa surtada, o psicólogo não vai dar conta de fazer o atendimento. Então, sanado o surto, né, passada a medicação, a pessoa voltando para a sua normalidade, né, é que ela precisa buscar o suporte psicológico. Eu indico sem medo de errar. Façam outros tratamentos alternativos, mas não deixem de fazer psicoterapia com psicólogo. Psicologia, Suzy, que isso psicologia é a ciência do comportamento humano. Queiram ou não queiram os mais céticos, né? Eu digo isso, quem me conhece já me ouviu dizendo isso inúmeras vezes. Se o homem tem, como dizem os fósseis, 50 milhões de anos, a psicologia também tem 50 milhões de anos, porque aonde tem um ser humano, a psicologia está presente. Tá. Não tem como essa ciência fazer mal para ninguém. Verdade. Doutora, essa questão da terapia, a senhora falava aqui da recomendação. E agora eu estava me lembrando aqui, o Chico Anísio, né, saudoso, um dos maiores humoristas do Brasil e do mundo, ele dizia que toda semana ele fazia a terapia dele. Caetano Veloso também, que está aí fazendo muitos shows maravilhosos ainda pelo Brasil, ele também já deu muitas entrevistas falando da terapia que ele começou muito jovem. Hoje a gente vem tentando quebrar esse tabu, mas durante muito tempo não foi um tabu na sociedade? Né? As pessoas falavam, psicólogo, psiquiatra. Não, psicólogo não é para quem é doido, não tinha aquela coisa, aquele preconceito. Isso sempre existiu. Eu tenho para mim que vai continuar existindo, mas é muito diferente. Hoje eu encontro eu nunca disse quem é um cliente meu por questões éticas, né? Eu digo no meu primeiro atendimento. O que chega aqui nessa sala só sai por essa porta se sair por você, porque eu tenho um compromisso ético. Então, ninguém vai saber através de mim quem são os meus clientes. E as pessoas temem isso também. A verdade é que, seja psicologia, seja psiquiatria, busquem ajuda porque só vão buscar o bem. E essa história de que não, tem um preconceito, as pessoas... Já teve isso, eu acredito que sempre terá, mas é bem diferente. Como eu ia dizendo, eu encontro hoje adolescentes que me encontram e dizem, oi, tia Graça, tudo bom? Olha, fulano, aqui é a tia Graça, eu fiz terapia com ela. Olha, né? Que coisa. Encontrei nesse final de semana palestrando para um grupo de jovens com 2 pessoas antes de chegar lá. Aí disse, olha, Graça, eu até pensei em fazer terapia com você, mas eu faço com a doutora Zélia, eu faço com a doutora fulano de tal, mas estou muito feliz de ter buscado o caminho da terapia. Então, claro, tem aquelas pessoas, né? Eu tenho pessoas que dizem, olha, eu não quero que ninguém saiba. Né? E é claro que nem precisa fazer esse pedido, porque só vão saber que estão em terapia comigo os que disserem, ou com qualquer um psicólogo, porque o psicólogo tem um compromisso ético, né? Então, eu acho assim, que já diminuiu bastante
Hoje as pessoas buscam, pais buscam para os filhos, os pais buscam para eles próprios. Famosos dizem, né, que estão fazendo terapia, não fazem mais segredo Casais, disso, né? né? Casais, né, estamos fazendo Isso é bom. terapia. E tomara que cada vez mais diminua, porque ninguém tem vergonha de ir para nenhuma outra especialidade, não tem nenhum tipo de prurito para ir para nenhuma especialidade. É verdade. Né? Não tem para o dermatologista, para todas as. E porque é com o psicólogo, né? Pois porque é. com o psiquiatra. E tenho para mim que tem melhorado e vai melhorar cada vez mais. Isso é bom, é muito importante. Doutora Graça, quais os casos que a senhora mais atende? Olhe, eu tenho para mim que essa doença coletiva da sociedade tem nela incutido na cabeça das pessoas, na cabeça da sociedade, que é só depressão. Não é só depressão. Agora, a gente não pode negar, Suzy, que há uma demanda maior para os processos depressivos, porque as pessoas ficam tristes e dizem, olha, eu estou triste, não sei o que é que está acontecendo, estou bem financeiramente, estou bem no meu casamento, estou bem tudo isso, mas estou como se estivesse querendo desistir de viver. Então, eu quero crer que a demanda maior para os consultórios hoje é da depressão, mas há uma demanda muito grande e que também falam muita coisa errada sobre ela, chamada ansiedade. Eu tenho, essa daí é uma coisa que, né? Pois é, a ansiedade, eu tenho para mim que primeiro a ansiedade talvez, e o SUS, depois a depressão, seja a demanda maior. Transtorno obsessivo compulsivo, compulsão alimentar, compulsão por sexo, compulsão por droga, tudo isso também tem uma demanda, mas eu tenho para mim que a ansiedade é a demanda maior, seguida pela depressão. Que a ciência está dizendo aí que daqui a pouco, em cada 3 pessoas, 2 vão ter um processo depressivo, em cada 2 vai ter um processo depressivo. Já li alguns artigos sobre isso também. E as estatísticas não são de jeito nenhum otimistas com relação à depressão. É uma doença séria, uma doença que tira de algumas pessoas a vontade de viver. Parte das pessoas que abreviam suas vidas abreviam dentro de um processo depressivo. Né? Então, a doença séria é uma doença grave, mas uma doença que tem tratamento, uma doença que tem cura. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Doutora, que mistério é esse da depressão? Porque você muitas vezes se depara com uma pessoa que ela aparentemente para a sociedade está feliz, está alegre e sempre está ali em conjunto, até social com outras pessoas, e depois você do nada tem alguma notícia triste sobre aquela pessoa. Como que a gente consegue identificar? Porque às vezes a pessoa até tem, e às vezes ela não sabe, ou se ela sabe, ela não está buscando alguma ajuda, um auxílio. Olhe, nem todas as pessoas que precisam de tratamentos psicológicos buscam. Nem todas as pessoas que estão com depressão buscam ajuda. Até porque no meio de pessoas deprimidas tem aquelas que desistem de viver. E tem muita falácia, muita coisa assim acerca do mitos, suicídio, né? Mitos que não são verdadeiros. Não é frescura a depressão, não é brincadeira, né? Não é brincadeira, não é frescura. E tratamento também tem aquele pessoal que fala, o tratamento, mas se eu fizer o tratamento, não é porque eu não sou uma pessoa forte. Tem aquela questão também, né? Que as pessoas internamente... vai ter sempre alguém para dizer que isso é coisa para fracos, os fortes não têm isso. Mas todas as pessoas estão sujeitas. Inclusive nós, profissionais da psicologia, também, nós não estamos isentos disso, não. A gente tem que cuidar. Tem que cuidar. Até porque eu sou muito defensora do autocuidado. Não tem nada a ver com egoísmo isso. Isso tem a ver com o cuidado que a gente tem que ter com a gente, né, Suzy? Isso. Para depois cuidar do outro.
Nós, psicólogos, precisamos efetivamente fazer o nosso processo psicoterápico, né? Quando eu decidi que seria psicóloga e que seria quando entrei para a faculdade, que decidi que faria psicologia clínica, eu cuidei de fazer minha terapia, eu cuidei de tratar, né? Isso a senhora leva como uma missão de vida? Sim, eu tenho para mim que Deus me escolheu também para isso, né? Eu acredito muito nessa história da missão e acredito que a minha profissão foi escolhida também por Ele. Eu faço parte do bloco que eu quero que você fale seu nome para mim, que eu estou dizendo errado, não estou? Cleison. Cleison, eu estou tirando o L. Cleison, eu faço parte do bloco que acredita firmemente na psicologia e que quer morrer nesse exercício e que quer que as pessoas entendam também a importância disso. O fato dizem que eu sou muito leve, que eu sou muito sorridente, e eu sou mesmo, mas eu sou chorona também. Eu também fico triste, né? Eu também me aborreço. Faz parte do processo do ser humano, né? Sim, nenhum de nós é perfeito e todos nós aqui estamos em construção. E graças a Deus, porque eu fico com muito medo das pessoas que dizem que já estão prontas. Nós somos seres em construção o tempo todo. Evolução constante. Sim, Cleison, e a gente precisa só aprender que a gente precisa ser o escultor da gente. E cuidar de nós primeiro. Não dá para cuidar de ninguém sem autocuidado. Autocuidado é palavra de ordem. E para as pessoas, pais, professores, psicólogos, psiquiatras, por excelência. Eu não acredito em nenhum psicólogo que vá fazer psicoterapia sem antes ter feito o seu processo psicoterápico. Como é que a senhora lida com essa questão de cuidar no dia a dia com a própria ansiedade, a própria saúde mental? Comigo, Sim. olhe, eu cuido de mim direitinho, porque eu gosto muito de mim, eu tenho identidade comigo mesma, né? Mas eu cuido primeiro me entregando a Deus. Eu sou uma pessoa que acredita firmemente na existência de Deus. Nesse final de semana, assistindo o Geraldo Rufino no Picoense Clube, eu fiquei assim, endeusada por ele. Conheço a história dele, é muito impactante. Porque fica muito claro para mim a identidade daquele homem com Deus, né? Então, assim, eu cuido de mim rezando, eu cuido de mim conversando com Deus, eu cuido de mim lendo, eu cuido de mim ouvindo, e eu cuido de mim também lendo as histórias dos meus clientes, porque todos eles são como se fossem importantes livros para mim. Eu ressignifico a minha história a partir da história dos meus clientes, sem sombra de dúvida, entendeu? Então, acho que cuido direitinho de mim, porque eu amo muito viver e amo muito viver bem, porque tem pessoas que estão vivendo por viver. Eu lido com isso. Diuturnamente, vivendo por viver. E é muito triste ver uma pessoa de 12 anos de idade dizendo tia Graça, ou vida sem graça, 12 anos, compreende? E aí eu convivo também, eu tenho interação com idosos na cidade onde eu trabalho, e aí eu convivo também com idosos de 84, de 90 anos, cheios de vida, né? Então, Deus criou todos os filhos, Suzy, para a bondade, para o convívio humano civilizado. Deus não criou os filhos para isso que a gente tem assistido, não. E a gente precisa ter misericórdia conosco e com os nossos semelhantes. Deus criou os filhos para o bem, Deus criou os filhos para o convívio civilizado. E aí, Suzy, essa pergunta que você me faz é muito interessante e lhe digo com toda, sem medo de errar. Cuido direitinho de mim, porque precisei cuidar de mim quando eu senti, nos primeiros anos de exercício da minha profissão, que eu tinha muita gente para eu cuidar. E se eu quisesse abraçar essa profissão, não dava para estar cuidando da dor dos outros sem curar as minhas, né? Então, fui aprendendo assim. Muito bem. Muito importante. Doutora Graça, para a senhora, quem é Deus para a senhora? O que eu aprendi quando criança, Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra.
Deus é tão perfeito que ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então, eu quero ver Deus em cada semelhante meu, em cada pessoa minha. Eu lido com pessoas que têm índoles ruins. Eu já atendi psicopatas, o número deles é bem pequeno, felizmente. Graças a Deus. É, porque a ciência não encontrou ainda a cura para a psicopatia. E os psicopatas, eles são frios, eles matam e são presos, e quando eles são soltos, eles matam novamente, né? Então, muito importante prestar atenção nisso e muito importante consolidar a presença de Deus no coração e na vida da gente. Eu aprendi desde criança a respeitar Deus como ser criador do céu e da terra. E aprendi com papai e mamãe, porque nós rezávamos o terço em família. Criou-se depois, esse hábito depois foi desaparecendo. E eu me lembro que eu sempre gostei muito de rir, de vez em quando eu tinha umas crises de riso sem motivo. No terço? No terço. E mamãe às vezes botava o chinelinho de lado. Porque se eu começasse a rir, ela já sabia o que fazer. Então, assim, foi desde criança, aprendi com papai e mamãe a importância de Deus, que Ele é um ser perfeitíssimo, que Ele nos criou à sua imagem e semelhança, e Deus não criou os filhos para miséria e morticínios. Deus criou os filhos para convívio humano civilizado, para que as pessoas cresçam, evoluam e, sobretudo, convivam bem. Eu fico muito triste quando vejo o mundo polarizado, quando vejo as pessoas brigando por muito pouco, né? Dói muito em mim. Mas também eu não perco a esperança nos seres humanos, eu acredito firmemente. Eu tenho um amigo que é usuário de droga, ele não usa mais, ele está há 18 anos sem cheirar uma filha de cocaína. E eu não tenho dúvida de que o que aconteceu com a vida dele, né, foi que ele, um belo dia, de tanto sofrer, ele decidiu que não queria mais aquela vida para ele e se apegou a Deus e pediu a Deus que mostrasse para ele um outro caminho. E foi a partir daí, porque ele é um homem temente a Deus, ele hoje não usa mais drogas e ele hoje é luz na vida de muita gente. As pessoas buscam a felicidade em coisas, elas buscam a felicidade em objetos, em Sim. contatos. A felicidade é uma coisa palpável, doutora Graça? Não sei se é palpável, não. Eu só sei que essa discussão é muito antiga, mas eu acredito que felicidade existe sim. E faço parte do bloco das pessoas felizes. Eu me considero uma pessoa feliz. Pessoas felizes não têm dores, pessoas felizes não têm sofrimento, pessoas felizes não enfrentam percalços. Claro, porque isso está para todo mundo. Hoje, Cleison, a certeza que eu tenho é que o que diferencia as pessoas é o jeito, é a forma como elas enfrentam as adversidades. Porque não tem vida sem sofrimento. São diversos os sofrimentos. Uns sofrem porque se separou, outros sofrem porque se casou, outros sofrem porque o filho foi embora, outros sofrem porque os filhos estão juntos. Então, são diferentes os sofrimentos, mas tem sofrimento para todo mundo. Então, o que diferencia as pessoas é a forma como elas enfrentam as adversidades, e a gente tem que aprender a enfrentar a vida enfrentando o que vier pelos trilhos. Não tem vida perfeita para ninguém. Eu não sei a sua, não sei a de Suzy, a minha não é. Mas é boa, eu gosto de viver e quero vivê-la até quando Deus quiser, obviamente, né? E quero viver bem, né? Administrando todas as circunstâncias, né? Administrando o que vier pelos trilhos. Doutora Graça, muito bom. Terapia, como é isso? Para quem tem curiosidade, conta pra gente. Conto, sim. E eu indico. Hoje foi a última vez, no meu último atendimento, que eu disse para as pessoas que estavam comigo, 2 pessoas, a importância de fazer psicoterapia. E de fazer psicoterapia com psicólogos.
Aqui não tem nenhuma discriminação às terapias alternativas que existem por aí, nenhuma. Mas arranja um lugar também para fazer psicoterapia com psicólogo, porque é o psicólogo que vai lhe ouvir, é o psicólogo que vai fazer a retrospectiva. Tem pessoas, Suzy, que carregam uma dor desde a primeira infância. É verdade. Né? É verdade. Traumas. Com certeza, o adulto que nós somos é a criança que nós fomos. E tem pessoas que carregam isso e não conseguem nunca dar o salto de qualidade. E precisam dar. Passado ficou no passado, não é sofá para ninguém ficar sentado lá. Agora, é importante, eu faço retrospectiva, sim, no processo psicoterápico, fazendo as pessoas entrarem em contato com a sua primeira infância, com o convívio que as pessoas têm com as figuras parentais mais importantes da vida de todo e qualquer ser humano, que são os pais, biológicos ou substitutos. Né? Então, a hora de fazer terapia é a hora que você não está dando conta da dor e buscar fazer, pode fazer terapias alternativas, agora busca fazer terapia também. Arranja um espaço na tua agenda para fazer sessões psicoterápicas com psicólogos. Tem uma pessoa ensinando agora na internet, está aí para todo mundo ouvir, perguntando assim, você gosta de ajudar pessoas? Pois se você gosta de ajudar pessoas, venha fazer um curso que eu vou ensinar você a ajudar pessoas e a ganhar muito dinheiro. Não precisa ser psicólogo, não precisa estudar psicologia. Olha, eu acho um pouco, assim, uma temeridade, mas eu respeito, entendeu? Eu respeito, mas indico, faço essa indicação, faça psicoterapia com psicólogos. E a hora de procurar o psicólogo é a hora que você não está dando conta da dor sozinho. Os psicólogos estudam psicologia para caminhar com você, para dar as mãos e não para dizer vem por aqui, vem por ali, mas para que você encontre esse caminho. Porque o caminho, e isso eu aprendi muito cedo e com muita clareza, é do caminhante. O caminho é do caminhante. Ou seja, a própria pessoa que vai buscar. Tem um exemplo, doutora Graça, às vezes a pessoa pode ir para a terapia, mas ela quer uma saída e ela está ali pedindo, olha, eu queria que você me desse o mapa, o mapa da saída, a solução para esse problema, essa dificuldade que eu estou enfrentando. Sim, Cleison, E eu também queria saber uma coisa da senhora, se a gente tem o contato com a nossa criança interior, por mais que a pessoa seja uma pessoa assim traumatizada pela vida, uma pessoa carrasca de si mesmo, mas é possível ter o contato com essa criança interior? Todo mundo tem essa criança interior, doutora Graça? Sem sombra de dúvidas. O adulto que nós somos é a criança que nós fomos. E essa criança não nos abandona nunca. E felizes as pessoas que descobrem isso. Felizes as pessoas que descobrem isso. Essa criança existe, às vezes ela está adormecida, às vezes ela foi tão amargurada, às vezes ela teve sofrimentos tão grandes. Na retrospectiva que faço no consultório, as pessoas vão chegando à conclusão de que sofreram vicissitudes na vida, sofreram por conta dos pais, mas depois elas vão compreendendo que os pais também tiveram razões e motivos para serem daquela forma. E a salvação de muitos pais, de nós pais, eu sou mãe, né, é que nossos filhos nos perdoam, né? Porque é outra coisa importante que a gente precisa aprender, é a perdoar. Mas a criança que nós fomos está dentro de nós, pronta para agir. Interessante. Isso é bem interessante. Às vezes eu fico me perguntando, é uma coisa que é interessante. Doutora, eu diria que é uma pergunta para a senhora, que a filosofia, ela também ajuda, porque tem muitas questões que o homem ainda se pergunta: quem é Deus? Cadê ele? Onde é que ele está? Onde ele se manifesta? Tem muita gente que não crê, outros que creem, né? Que creem em Deus, outros que há quem diga que não existe ou que existem deuses. E aí fica essa questão dentro da filosofia. O homem precisa de filosofia também para viver no dia a dia? Sem sombra de dúvidas. Eu não sei pouco ou quase nada, mas eu sou muito fã de alguns filósofos. Eu vou pedir permissão para dizer a poesia de uma filósofa que eu admiro, respeito, leio, acompanho. O nome dela é Viviane Mosé,
Quem quiser, ela está aí na internet. Ela é um primor. Pesquisar depois aí, hein, Suzy? Sim. Olha o que ela disse. E veja que coisa interessante, vocês que são da comunicação. O nome desse poema é Revelação. Ela disse assim: eu queria dizer uma coisa que eu não posso sair dizendo por aí. É um segredo que eu guardo, uma revelação que eu não posso sair dizendo por aí. É que eu tenho medo de que as pessoas se desequilibrem delas mesmas, que elas caiam quando eu disser. É que eu descobri que a palavra não sabe o que diz. A palavra delira. A palavra diz qualquer coisa. A verdade é que a palavra, ela mesma, em si própria, não diz nada. Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. Quando existe acordo, existe comunicação. Mas quando esse acordo se quebra, ninguém diz mais nada, mesmo usando as mesmas palavras. Viviane diz nesse poema Revelação uma coisa muito importante, que a comunicação só existe, nós estamos fazendo comunicação nesse momento, porque vocês estão me ouvindo atentamente, eu estou ouvindo vocês atentamente, e é possível que a gente tenha algumas pessoas ouvindo atentamente a gente. Então, a filosofia, eu não tenho profundidade, mas leio os filósofos, sou fã dessa filósofa, sou fã de grandes filósofos, e a filosofia ajuda também. Essa história de dizer que é conversa fiada, que é de quem morreu e esqueceu de deitar, esqueçam isso, né? E Viviane diz com muita clareza aqui, que a palavra não diz nada, o que diz é esse acordo. E a gente precisa compreender que a gente precisa fazer. As pessoas, vocês que fazem comunicação, precisam ser ouvidos. E é vocês quem tem que fazer essa magia para que as pessoas queiram ouvir você. Tem um monte de gente fazendo comunicação que é ouvido, mas tem um monte de gente fazendo comunicação que não consegue mais ser ouvido, porque as pessoas não conseguem mais se identificar, admirar e respeitar o que está sendo dito. É muito profundo o que a doutora Graça fala aqui, compartilha com a gente. Está sendo um episódio, para mim, Suzy, além de mexer com o coração, aquela emoção que a doutora Graça transmite aqui para nós, aqui. Você que vai ver esse episódio, está vendo agora no YouTube, né? Nós estamos aqui com a doutora Graça Moura e ela que é uma das... Me permita dizer, doutora, esse elogio, uma das maiores psicólogas aqui do nosso Piauí e do nosso sertão, do nosso Piauí, do nosso Brasil. Doutora, a senhora gosta muito de cultura, tem cultura na veia, né? Já trouxe tantos espetáculos aqui para a cidade de Picos e para a nossa região. Havia uma necessidade, uma carência muito grande na nossa região de um teatro. E aí, agora, de repente, está acontecendo depois de tanto tempo. Mas eu acho que ainda tem uma desconexão das pessoas com a cultura como ela é mesmo, né? A cultura viva. O que a senhora diz desse momento ímpar aqui para a gente aqui da nossa região de Picos aqui no nosso querido Piauí? Então, isso é assunto para um dia de discussão e de conversa. Eu sinto essa carência pela sede que eu tenho de cultura. E eu sou da primeira fila de todos os espetáculos que eu promovo. Eu estou da primeira fila na terapia do riso. Os humoristas dizem que eu que puxo as risadas. Eu estou na primeira fila dos espetáculos infantis. Nem divertidamente eu fiquei na segunda, porque quando eu cheguei não dava mais. As crianças já estavam lá, já tinha pegado. Fiquei na segunda. E estou na primeira fila nos espetáculos da cultura do verso, da viola e da poesia. Eu digo muito para as pessoas, eu guardo meu lugar na frente porque eu não quero perder um verso. Então, a nossa cidade é absolutamente carente. Eu confesso, com todo cuidado eu quero dizer isso, que sonho ver nas secretarias de cultura do Piauí, de Picos, de Floriano, de Teresina, de todo canto, pessoas que têm identidade com isso, pura e simplesmente, que, sei lá, tem os acordos, tem as conveniências, mas que coloquem na cultura... Política tem dessas coisas, né, Suzy?
É verdade, isso mesmo. Vamos aguardar esse tempo, né? Vamos aguardar, porque é muito importante estar numa Secretaria de Cultura pessoas que tenham efetivamente identidade com fazer cultura, para fazerem mudanças. Quem faz a mudança de um povo é quem faz arte, é quem faz cultura. Eu acho que tem uma coisa assim que é muito complexa, que é a questão de falar que as pessoas hoje em dia elas estão, doutora Graça, se afastando de um meio tão bonito que eu acho que também que é muito cultura, eu acredito que tem tudo a ver, que é o hábito de você ler, a leitura. Seria também uma terapia para a alma, a leitura? A leitura de um livro, leitura de uma poesia, leitura de... o que seria, doutora? Com certeza. Olhe, eu não gosto muito das pessoas dizendo assim, porque o povo não gosta de ler, Picos não tem livrarias, Picos não tem livros, é tudo conversa fiada. Tem livros e tem gente que gosta de ler e tem muita gente lendo. Eu pertenço à Academia de Letras da região de Picos e tive a alegria de participar de um evento agora que tinha estudantes, crianças e adolescentes de 2 escolas, 10 foram convidadas, 2 mandaram seus alunos. Então, isso também é uma coisa assim que me entristece um pouco, né? Porque eu mandaria meus alunos para qualquer evento de leitura. A leitura abre caminhos, né? A leitura faz muito bem. Eu passei muito tempo de minha vida, eu comecei a escrever desde cedo, mas eu tinha, como eu gostava muito de ler, eu tinha consciência das minhas limitações, então eu tinha muita vergonha hoje não tenho vergonha nenhuma, já tenho 3 livros lançados. Olha, faço literatura de cordel, boto bom dia no meu Instagram diariamente, com um versinho, né, com uma cestilha, que foi o que eu aprendi a fazer. Então, assim, a leitura é muito importante. Eu quero deixar um recado para as pessoas que estão me ouvindo, que incentivem os filhos, que incentivem os amigos e que leiam. Leitura abre caminhos, a leitura faz bem. E nós temos livros para todos os gostos. Eu recebi, no final de semana passado, um casal de amigos meus. Minha comadre, que é psicóloga e madrinha da minha filha, Ana Potts. Ela escreveu recentemente o primeiro livro dela, As Flores Existem. E ela veio com o marido dela, que também é escritor. Ela é psicóloga, ele é engenheiro. Ambos estão aposentados e estão se dedicando muito agora à escrita, né? Então, a gente conversava sobre isso. Tem muita gente que gosta de ler, tem muita gente que gosta de conversar sobre livros, sobre a leitura, e a gente precisa incentivar sempre, né? Porque as pessoas têm os que gostam naturalmente. Ninguém nunca precisou. Meu pai não me incentivou a ler. Meu irmão mais velho, sim, que Deus levou precocemente, ele sim. Ele me dava a revista Exame para eu fazer as leituras de textos que ele achava importante, para eu também traduzir para o inglês, porque ia me preparar para vestibular. Então, ele foi um grande incentivador nesse aspecto, porque ele era um grande leitor, meu irmão mais velho. E o outro que vinha depois dele também gostava muito de ler. Lá em casa, a maioria gosta de ler, né? Mas meu pai e minha mãe não liam, né? Eles só diziam para nós que era importante e que era importante a gente ler e estudar. Isso é muito bom, incentivo que eles proporcionavam para vocês na infância, né? Sim. Eu também sou filho de pais analfabetos. Inclusive, deixa eu dizer uma curiosidade aqui. Suzy, ela não sabe. Olha aí. E é uma das minhas maiores amigas, doutora Graça. Que bom. Mas a minha mãe, ela aprendeu a ler recentemente, doutora. Olha, com um celular. Porque eu passei um tempo morando fora. Então, ela mandava os áudios e depois as minhas tias, os parentes, né, mandavam mensagens escritas, ela aprendeu. Mas quando eu era criança, ela sempre me incentivou à escola, a estar na escola, né, a ler, a buscar. E o meu pai já faleceu, né, mas ele também me incentivava isso. Então eu acho que é uma coisa que é importante para o ser humano, a leitura, como uma terapia, não é, Suzy? Com certeza. Eu amo ler, desde pequena. Maravilha. Agora a gente tem essa coisa, não tem tempo. Às vezes começa um livro, começa outro, passa para outro. Infelizmente, né, eu
esse problema que eu pretendo corrigir, né? Às vezes, cadê o livro que eu estava aqui com ele? Começa e não Hoje eu termina. encontrei um. Olha, Vou voltar para ele e vou terminar, se Deus quiser. olha aí. Não tem problema. A cultura é um tema que ele é muito extenso e ele é muito maravilhoso. Nós aqui na nossa região, o que a senhora poderia dizer que o piauiense tem, que o picoense tem enraizado na cultura e muita gente não sabe ou não tem acesso a fazedores de cultura, pessoas que têm uma prosa, um verso, uma coisa que a senhora acha muito interessante, doutora Graça, para compartilhar aqui no podcast? Não sei se eu entendi bem sua pergunta, não. Eu acho a nossa cidade ainda muito carente do ponto de vista da cultura. E quem também se mete a fazer também tem suas dificuldades, né? Quando eu comecei a fazer os projetos, né, que eu explorei um espaço que eu ganhei de herança de meu pai, que eu abri mão dele, né? Estou fazendo minhas coisas em outros locais, porque era uma mão de obra muito grande. Então, eu acho que quem quer fazer cultura em Picos vai encontrar dificuldade, mas vai encontrar também muita parceria, desde que busquem. Desde que busquem. Não sei se é isso que você quer saber. Aqui tem muita gente talentosa. É muita gente que canta. No anonimato. No anonimato. É muita gente que canta, é muita gente que escreve, é muita gente, são muitos poetas, né? Nós temos poetas repentistas da melhor qualidade aqui no Piauí, que algumas pessoas não conhecem. Eu palestrei para um grupo grande de pessoas domingo pela manhã e eu perguntei quem conhece Edmilson Ferreira. E não foi muita gente que levantou a mão. Mas quando eu disse quem conhece Zé Viola, já um número maior, e me alegrou muito, porque Edmilson Ferreira, filho de Várzea Grande, aqui perto de nós, é um grande repentista. E entendeu também de estudar. Ele é professor de inglês, é cantador repentista, porque Deus deu a ele esse dom. É um grande cantador repentista. Cultura e resistência? Também. Também porque quem faz e quem gosta não vai poder sair disso, né? Então o Edmilson Ferreira está lá, já fez mestrado, está fazendo doutorado agora. Repentista tem que estudar e fazer mestrado e doutorado? Não, porque ele já tem uma inteligência privilegiada. Deus deu aquele dom, porque eu penso que é dom, né? Então, assim, não pode desistir e quem gosta tem que estar no meio. E aqui tem muita gente de talento, muita. Crianças, adolescentes, adultos, cantores, cantadores, muita gente boa. Escritores. Na cultura você tem muita coisa, né? Sim. O repentista piauiense, ele tem uma coisa que é diferente, que diferencia, assim, que dá uma marca pro repentista nosso daqui, da nossa região? Não, os repentistas, eu acho que o dom é um só para todos, porque Deus deu aquele dom. Eu acho que ninguém aprende. O Edmilson Ferreira, eu fui aluna dele num curso que ele queria ensinar as pessoas a serem repentistas, a fazerem repente. E a gente terminou aprendendo a fazer algumas coisas, né? Porque até então eu nunca tinha feito uma cestilha. Eu sabia fazer uma quadra, eu sabia fazer um verso, eu já tinha algumas coisas escritas, mas eu aprendi a fazer cestilhas, sendo aluna dele e de César Obeide, né? Que é um curso chamado Conexão Cordel. E foi lá que eu aprendi a fazer. E aprenda a ser repentista com o Edmilson Ferreira. Aprenda a fazer repente. Eu não sei se alguém aprendeu a ser repentista, não, porque eu penso que o repente em si é dom. É dom de você dizer uma frase, uma palavra, um mote, a pessoa desenvolver ali na hora, né? E é uma coisa muito linda. Pega assim no ar uma coisa assim, Sim. Automaticamente ali vem uma inspiração para o repentista. Sim. Sim. E nós temos grandes repentistas, né? O Edmilson Ferreira é um grande repentista. O Zé Viola é grande repentista, né? Vocês podem até conversar com ele, que ele voltou para morar aqui, ele mora em Bocaina, né? Ele vive muito, ele tem uma agenda muito lotada, mas ele vive muito por aqui.
Como é que essas culturas vão resistindo? Porque vai passando o ano, entrando, saindo, as tecnologias. Hoje a gente está vivendo uma era de tecnologias das coisas, né? Onde você tem inteligência artificial que a ela talvez pode criar uma coisa que seja semelhante ou pareça com um repente, mas não tem a alma do compositor. Tem não, e não vai morrer nunca, não. Quando eu era muito jovem, não vamos falar de idade, mas quando eu era muito jovem, eu vi muita gente dizer, a cantoria está se acabando, não tem nem gente jovem que gosta disso. Tem agora uma leva de repentistas muito jovens. Os que ganharam agora o encontro de cidade contra cidade, de estado contra estado, são 2 jovens, né? O Raulino Silva é jovem, grande repentista e foi o primeiro lugar desse embate, entendeu? Maravilha. Então tem muitos cantadores repentistas jovens, alguns vão embora, né? Alguns pela idade, alguns porque tem algum problema de saúde quando tem mais idade, mas vem os novos chegando, entendeu? E a gente tem o Ivanildo Villanova desse, né? Que está aí com seus 80 e poucos, lúcido, cantando lindamente, inclusive vai cantar amanhã com 2 conterrâneos nossos, Jairo Silva e Jefferson Maravilha. Silva. Bom, tem mulheres também. Mulheres repentistas. O lugar da mulher no repente eu não Pois eu não é. conheço mulher que Precisa conhecer. eu preciso conhecer. Tem mulheres Mulher que faz repentistas. repente. E é uma coisa que está no meu repertório. Quer dizer, no meu repertório não é bem assim, não, mas está no meu coração a fazer um festival só com mulheres. Tá, Olha que aí. bom. Se Deus gente. quiser. Se não no ano de 2025, no ano de 2026. E Isso é muito outra bom. coisa, Cleison, doutora Graça, acho que a doutora Graça sabe, não sei se você sabe, mas eu já comentei aqui, inclusive com a Agnones, você estava também, você já estava, a questão, eles estão na internet, meu querido. Também tem Estão isso, na né? internet arrebentando. Chegou na pandemia Arrebentando. essa leva, né? É no YouTube, é no TikTok, Com em certeza. todas as redes sociais, né? Estão com Nós tudo. temos muitas Parabenizar, culturas. inclusive, meu querido Valdenor Souza. Né? Valdenor Ai, Souza. Tá Um aí. abraço. Eu fui na cidade dele, uma cantoria que ele eu também trouxe, fui. um cantador repentista que eu vou trazer em maio Eu do vi próximo lá. ano. Olha aí, eu vi spoiler nas pra fotos, gente né? aí, Suzy. Eu vi nas fotos, né? A doutora Graça lá na primeira fila. E eu gostei, que bom. Eu havia Tem- ido a uma anterior. E aí a gente acabou não se encontrando, mas eu também gosto muito. Eu tenho um amigo Pois é. meu em Cabeceiras do Piauí que ele faz cobertura de eventos e me parece que todos os anos tem. Parece que um festival de São Gonçalo seria isso. Eu nunca vi. São Eu- Gonçalo, né? Tem umas culturas que nós temos no Nordeste. No Nordeste é o São Gonçalo, é o Reisado. Também é cultura. Sim. E tem uma pessoa em Jaicós fazendo esse resgate. Dia 30, que eu convidei para ela vir no show de Irandelmar, e ela disse, Graça, eu não vou poder porque estou fazendo São Gonçalo. É resgate de uma cultura linda também. E ela pediu até para eu divulgar lá no programa. Eu não divulguei. conheço. Eu quero, Pois é, eu quero conhecer essa Você cultura. não vai aproveitar para ver dessa vez, porque você vai rir com Irandelmar. Vai ser no dia 30. É no mesmo dia. Mesmo dia, só que em Jaicós. Vamos trazer esse São Gonçalo para Picos. Pois é, ver com a Aurinha, né? Ela que está incentivando, que está promovendo lá. E aqui nós temos Zé da Luz, Chico da Luz, Isso. Barra Azul, tem Jairo Silva, Muita Jefferson gente Silva, boa. todos piauienses, né? E todos estão lá, E muitos brilhando na outros, internet. É muita gente, né? A gente manda um abraço para todos. Isso. Inclusive, doutora Graça, sua avaliação sobre o seu trabalho nesse ano de 2024, no geral, tivemos eleições municipais, está fechando o ano com chave de ouro, ou vem mais coisa por aí? Como é? Pois é, a avaliação que eu faço é positiva. Eu não faço parte do bloco das pessoas que adoecem no final de ano por conta dos festejos, por conta de estresse e tudo isso, não. Acho que
todos os dias do ano são maravilhosos, né? A gente é quem vai fazendo e construindo isso. A minha avaliação é positiva. As campanhas são terríveis, eu fico muito triste, porque eu sou muito de defender que as pessoas têm o direito de ter o pensamento delas, de fazer a defesa delas. Polarização, né? Muito forte. É muito triste isso daí, eu fico muito triste, não sou palmatório do mundo, não tenho como sei lá, eu quero contribuir dizendo para as pessoas façam escolhas de forma mais saudável. E também torço para que entrem no mundo político pessoas melhores. Nós temos muita gente boa no mundo político, né? Mas tem muita gente ruim também, tem muito salafrário, pessoas que não têm compromisso com nada, né? Tem compromisso só com juntar um dinheiro no final do mês e não tem compromisso de fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Porque essa história de dizer que é a arte da conveniência não é nada disso, não. A política é a ciência do bem comum. Né? E as pessoas que entram para a política, elas têm que entrar para fazer bonito. A nossa cidade precisa de uma administração boa. Precisa. Essa cidade é ótima. Essa cidade é cheia de gente maravilhosa. E essa cidade tem pessoas que fazem um monte de lixo no meio da rua. É verdade. Né? E às vezes eu fico pensando que não tem administração que dê jeito. De uma pessoa que toma um picolé e embrulha o papel e joga lá, toma um refrigerante, joga. Eu dirijo muito porque eu vou para uma cidade aqui próxima todos os dias. E quantas vezes as pessoas não tomam refrigerante e jogam a latinha lá? E às vezes eu olho para o carro e para a pessoa e digo, não acredito. Eu também, eu sempre me assusto. Isso já é uma forma de cultura, mas que da maneira negativa, né? Pois é. Mas por exemplo, agora a senhora me lembrou aqui da Copa do Mundo, da última Copa do Mundo, né, que teve, que foi a penúltima até, né? Isso foi 2020. A última Copa do Mundo. Então vamos lá. Se fosse o Michael, ele os japoneses lá, eles, quando acabava o jogo, eles pegavam tudo aquilo que eles estavam consumindo no estádio, guardava e colocava no local do lixo, exatamente. E aí a TV Globo, lá, todo aquele pessoal filmando, e aí eles se admiravam com o jeito deles de fazer aquela coisa, de ter aquele hábito, um hábito bonito, né? Que é de não deixar o lixo no meio da rua, num estádio. Acho que o brasileiro precisa aprender um pouquinho com o japonês também. Com certeza. Sem dúvida. E ser melhor, né? Aprendi também muito cedo, desde criança, que é bom ser bom. É verdade. Doutora Graça, voltando a falar do seu trabalho como psicóloga, além da sessão, a senhora faz um acompanhamento, ou o paciente tem acesso através de telefone, aplicativo? Como é? Não, eu ainda preciso melhorar muito nessa questão das redes, né? Eu tenho um Instagram, eu tenho um Facebook, mas eu mesma não sei explorar direito. Hoje mesmo o Irã mandou um vídeo para mim e disse, você publique e me marque. Eu disse, Lene, me ensina aí a publicar e marcar. Né? Então, assim, no meu caso, as pessoas marcam, eu tenho um consultório, eu atendo em consultório na Dermagem, na clínica da doutora Ana Georgina, são um espaço maravilhoso. Quais dias? Eu atendo nas quartas, quintas e sextas-feiras e as pessoas marcam uma consulta. A partir da consulta é que a gente determina se essa pessoa precisa fazer terapia, a periodicidade que a gente não determina. A gente sugere que as sessões psicoterápicas, quando é o caso das pessoas precisarem, que elas sejam feitas de 8 em 8 dias, de 15 em 15 dias ou de 30 em 30 dias e que as pessoas se organizem para isso, né? As pessoas, às vezes, falam nessa questão financeira, é um investimento, não tem ganha e perde, não. É um processo que todos ganham. A família de uma pessoa que está doente, deprimida, sofre, o deprimido sofre, e o profissional que entra nesse contexto para ajudar
ganha quando vê aquela pessoa se despedir e dizer: tchau, doutora, eu estou bem, eu agora dá para caminhar sozinha, entendeu? Então é assim, a consulta, a partir da consulta, a gente vê quais são as disfunções, o que é que precisa ser trabalhado, estabelece a periodicidade, que é de 8 em 8, de 15 em 15 ou de 30 em 30, e a pessoa vai fazendo. Pergunta muito isso: quanto tempo leva? Acontece em casos das pessoas fazerem 2, 3 sessões e dizerem: a ficha caiu. Nossa! Né? E acontece de pessoas ficarem 2 anos num processo psicoterápico tendo mais dificuldade. Cada pessoa é única. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Guardar dor, guardar sofrimento. Deus não criou os filhos para isso. Eu mesma já precisei e, graças a Deus, eu tive essa coragem, busquei. Na época foi, eu acho que psicanalista, não lembro, mas eu acho que era isso, que era o que eu tinha acesso, que eu conhecia. Uhum. E eu precisei, e o Cleison falando, indica o caminho, pelo menos na minha época comigo, eu encontrei a resposta dentro de mim. Foi incrível. O que eu nem sonhava que ia acontecer, né? E aconteceu. Eu precisava de uma resposta, eu precisava decidir, e veio, e eu encontrei dentro de mim. Foi como se ele tá aí, procura que tá aí, indicasse mais ou menos, né? E graças a Deus deu certo, e foi rápido, porque logo no início eu já tive essa, né, coragem, chamei um amigo e disse: vamos lá. E graças a Deus deu certo. Então eu indico, né, para quem está em dúvida boa de alguma coisa, para quem está precisando, está com aquela tristeza, né? Sim. Às vezes bate até o desespero. Sim. Indico. É o Augusto Cury que diz, né, no livro dele, Vendedor de Sonhos: não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. É isso. Verdade. Eu acho que faz parte. Se você não caminha, se você não dá um passinho, né? Eu tenho o desejo de fazer terapia. Eu acho que é muito importante, fundamental. Só que eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. Porque eu quero ter, doutora Graça, essa experiência. Porque eu acho que a vida é feita de experiências também, que a gente vai tendo, acumulando ao longo dos nossos anos. E quanto mais experiência você tem, melhor é de você viver, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer uma terapia para autoconhecimento, né? Eu não sei, de repente, talvez aquela criança interior que a gente tem lá dentro, talvez eu também precise. E aí é uma coisa que você vai saber dentro daquela demanda que você vai tendo ali com o seu terapeuta, como a senhora mesma já falou, né? Às vezes pode ser 10 sessões, então, um exemplo, semanas e semanas, ou quinzenalmente. Mas a pessoa vai desenvolvendo e ela vai aprendendo dentro dela, de si mesmo, né? Aquele caminho que a pessoa tem que trilhar. O que não pode é desistir da vida. Com certeza. E você disse uma palavra-chave aí: autoconhecimento. As pessoas se arvoram, às vezes, do direito de olhar para uma pessoa e já fazer diagnósticos selvagens e precipitados, né? Quando, na realidade, nem a elas próprias elas conhecem, né? Então, autoconhecimento é a palavra-chave. Autoconhecimento. 1h10, minha gente. Olha, eu vou dizer uma coisa: a minha satisfação, a minha alegria, a minha felicidade, ela é imensa de poder ter a senhora aqui conosco hoje no nosso podcast, no QPcast. Queria, desde já, agradecer a presença da senhora, por ter aceito o convite, dizer que para mim está sendo uma emoção em dose dupla, porque eu sou fã do trabalho da senhora, do trabalho que a senhora faz, porque ali é uma terapia no rádio nos domingos. Para quem está ouvindo e para quem é ouvinte da cultura nos domingos, é uma terapia. Que bom. É uma terapia. A minha mãe, ela não perde um, Suzy. Todos os domingos ela é ouvinte assídua e fiel no programa da doutora Graça. E a senhora fala de um jeito que acalenta a alma da gente, que vai de mansinho, de fininho lá e chega lá dentro da nossa alma, né? Então eu queria agradecer
por a senhora ter aceitado esse convite de estar aqui no QPcast. Eu tenho certeza que essa é a primeira de muitas vezes aí para os próximos anos aí, 25, 26, para a senhora estar aqui conosco. Muito obrigado, né? E para quem está aqui conosco também, inscrito no canal, para quem está assistindo esse episódio muito especial, também agradecer a você que está inscrito no canal, que está assistindo com a gente no YouTube, né? Aí, mais esse episódio, né, Suzy? Isso agradecer mesmo. de coração. Agradecer, doutora Graça, muito obrigada. É um prazer reencontrá-la aqui, tá? E um abraço bem grande. Desejar boas festas já, né? Já estamos quase no finalzinho do ano. Verdade. Desejar tudo de bom e que a gente se encontre mais vezes, né? Se Deus quiser. E agora a senhora fica aí com a palavra. A gente quer ouvir. Eu estou aqui mesmo para ouvir, para aprender, porque a gente está aqui num podcast com essa figura emblemática nossa de Picos, e você que é de outra cidade, de repente Fortaleza, Teresina, está aqui conhecendo a doutora Graça, está vendo um pouco do trabalho dela. Ó, chega, eu fico arrepiado. É um trabalho maravilhoso, lindo. Então, a senhora está aí com a palavra. A gente está aqui para ouvir. Então, pois é, eu estou absolutamente feliz. As minhas palavras são de agradecimento. Eu sou uma mulher absolutamente agradecida. Tenho muito para pedir a Deus todos os dias, mas digo para mim mesma todos os dias que se muito eu tenho para pedir, muito mais eu tenho para agradecer. Sou agradecida a Deus. Foi Ele quem permitiu esse encontro. Esse encontro não aconteceu por acaso. Deus sabe as razões, certeza os disso. motivos. Tenho Deus sabe. certeza disso também. E assim, muito bom rever você, Suzy. Nós somos colegas de turma no curso onde eu fui aprender a ser radialista. A mulher disse que minha voz não era boa para ser radialista, Que não. história é essa, Mas doutora? eu não acreditei também, não. Que Eu bom, graças a Deus. Que isso? Não acredito numa coisa dessa, não. Mas ainda bem que a senhora não acreditou também. Acreditei, não. Estou fazendo Isso um foi programa muito no bom. rádio, vai completar a maioridade já. E eu tenho Olha muita aí. alegria de fazer. Eu quero mandar um abraço bem grande para sua mãe. Eu quero o nome completo dela para eu mandar Vou no entregar rádio para a domingo, senhora se o Deus nome, quiser. sim, com toda certeza. E dizer para vocês assim, que é uma satisfação imensa. Agnônios eu já conhecia da tela, né? Porque ele faz isso daqui. A Suzy é minha amiga já, nós já nos conhecíamos, fizemos também um curso juntas. E conhecer você pessoalmente, né? De redes, já conheci há muito tempo, mas pessoalmente agora. Isso é muito bom Então, pra mim. muito obrigada, Agnônios, muito obrigada, Suzy, muito obrigada. Cleison. que agradeço. tirando ele. Eu que agradeço. Gleison. E assim, eu vou pedir permissão, eu estou começando as minhas palestras, eu começo minhas palestras sempre com uma música e uma poesia, que agora eu estou descobrindo a razão disso. Eu não dizia não, mas agora eu estou dizendo, é porque eu me emociono muito, eu sou muito emotiva também, e eu me emociono muito, e aí essa forma que eu tenho de acalmar coração e mente no início das palestras é deixando tocar uma música e depois dizendo uma poesia. Eu já disse uma aqui da Viviane, mas eu quero terminar agradecendo a Deus e dizendo uma poesia de um poeta que eu gostaria de escrever como ele escreve. Mas eu me contento com Deus ter permitido que eu escreva, continue escrevendo. Isso é maravilhoso. Ele escreveu esse poema chamado O que é a Poesia. Ele é de Itabira, é pernambucano. O nome dele é Dedé Monteiro. Nós temos um Dedé Monteiro em Picos. Esse é político daqui, esse é poeta. E ele já foi reconhecido como patrimônio vivo da cultura. Olha aí, gente. Ele é de Itabira. E ele disse assim, prestem atenção, que coisa mais bonita sobre a poesia. Eu gostaria de ter escrito isso. Ele diz assim, explicar a poesia, ninguém consegue explicar. É pesada como o chumbo, é leve, igualmente o ar. É fina como o cabelo, é bela como o luar. Toca na alma da gente, fazendo rir ou chorar. Faz a tristeza morrer e o sonho ressuscitar. A poesia é tão santa que quando um poeta canta, Deus para escutar. E para terminar meu hino, a poesia, seu menino, como tudo que é divino, não dá para a gente pegar. Se eu pegasse a poesia, porta em porta sairia, igual o mendigo faz, pedindo não, dando esmola,
tocando a minha viola, cantando a canção da paz. Paz para todo mundo, minha gente. Um beijo no coração. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, que momento maravilhoso. Obrigado a todos. Se inscreva no nosso canal, você que assistiu esse episódio. Muito obrigado e vamos aí para o próximo episódio. Beijos.